Enfim, vamos lá. O novo sistema de poder em One Piece, o poder mágico ancestral do Gorosei Saturno, One Piece, lá do canal do Mangão, né? Então vamos ver, né, qual é a desse vídeo e vamos discutir e comentar, sabe? Tá sem Nos áudio. últimos dias, creio que todos vocês ficaram com uma pergunta ressoando na sua mente. O que é a Akuma no Mi de Sanjay Garcia Saturno? Um Uhum. dos 5 anciões do governo mundial. Os deuses com D minúsculo do mundo de One Piece. Eu confesso para vocês que o conjunto de habilidades mostrada por Saturno é realmente digna de nota, porque ele acabou de ir além do que já vimos em Akumas no Mi. E ele começa com isso, um círculo mágico. Inclusive você pode ver até um marinheiro espantado com a mesma coisa. E isso, claro, faz surgir uma pergunta. O que é Saturno? Sua transformação é claramente incomum. Não obtivemos o nome da sua fruta ainda. Isso se assumirmos que é o poder da fruta do diabo. Poderia Eiichiro Oda colocar magia na série agora? Estamos diante de um novo sistema de poderes e o Gorosei são feiticeiros de alto nível que podem se transmutar em criaturas míticas e infernais? Bom, e se eu disser para vocês que magia já existe no mundo de One Piece? Sim, quer saber tudo sobre esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Se eu não me engano, esse negócio de magia aconteceu lá com o negócio lá do Brook, né? Voltando lá naquela época do passado. Mas enfim, tipo, outra coisa que eu também me pergunto é se essa forma do Saturno se é despertada, sabe? Porque tem o padrão das nuvenzinhas. Então, será que aquela forma já é a forma despertada da fruta? Porque, tipo, dá pra ver que é forma híbrida, mas também, será que é a forma despertada dele? Por exemplo, tipo o Rob Lute. O Rob Lute, ele tem a forma leopardo, tem a forma mais humanoide, que é a híbrida dele, e tem a forma despertada. Então, eu fico me perguntando, será que é uma fruta, será que já tá despertada naquele ponto? Ou tem mais um avanço a fruta do Saturno? Tipo, tem várias perguntas também, né? Enfim, vamos continuar aqui. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam Ah, maravilhosamente bem. tamo Hoje trazendo um vídeo bem. muito legal aí. Será que vamos ter um novo sistema de poderes no mundo de One Piece? A magia? Interessante, Será? né? Os poderes de Saturno despertaram essa curiosidade, acredito que em todos vocês, sobre como funcionam esses poderes. É uma Akuma no Mi? É um poder inerente? É o diabo da fruta? É alguma coisa a mais? Poderia ser, no caso, magia mesmo? Bom, existe magia no mundo de One Piece e até mesmo nos rascunhos originais de Eiichiro Oda, então assiste até o final, porque esse vídeo vai explodir a sua mente. Você vai sair daqui teorizando a mil. Se Será? você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço para você inscrever. Se você já é da pior geração, faz o quê? Dispara o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com Já vocês, tudo deixei sobre já. os poderes Já sou mágicos inscrito de também. Sanjay Garcia. E vamos lá. Dun, 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 dun. De Sanjay Garcia. Vamos lá, galera. Primeiro vamos falar um pouquinho das habilidades de Saturno até agora. Por meios desconhecidos, Saturno foi capaz de aparecer em Egghead, emergindo literalmente de um círculo mágico no chão, como se fosse através de uma espécie de portal. Esse círculo incluía um pentagrama com 5 números 5 desenhados nele. Quando ele apareceu, o círculo também emitiu um raio preto, no estilo de Haki, enquanto uma energia ígnea irrompia dele junto. E vários lutadores poderosos na ilha de Egghead sentiram um frio na sua espinha. Notaram a presença estranha que havia chegado. Mas não só isso, os raios eram visíveis e foram vistos por marinheiros de baixo escalão. E até onde sabemos, Haki Hum, não é uma coloração visível aos olhos das pessoas do mundo de One Piece. Por conta desse círculo mágico, não sabemos se Saturno simplesmente apareceu ou se o que vemos é apenas uma invocação e seu real corpo ainda permanece no navio. Não sabemos se é um produto de sua habilidade de uma Akuma no Mi ou então um poder completamente diferente e desconhecido. É estranho até que ele se expressa dizendo que não vinha à superfície
há muito tempo. Um demônio projetando seu corpo ou apenas um nobre que não pisa no solo comum. Lembrando também que One Piece não é só Haki e Akuma no Mi. Por exemplo, tem alguns personagens que eles adquirem força de outras formas, sabe? Por exemplo, tem os ninjas, tem os samurais. Então, tipo, as pessoas elas acabam usufruindo, né, o poder, né, que elas adquirem por outras formas, né? Seja ninja, samurai, os Mickeys. Então, tipo, né, tipo, o Karatê Tritão. Então, tem várias formas que são retratadas, mas todas vêm do Haki. Então, não sei se exatamente vai surgir algo novo, como magia, né? Ou se a ideia do Oda é criar um novo estilo baseado no Haki. Então, tem que ver exatamente. Vamos ver como é que o manga aqui vai explicar aqui, que eu tô animado também. Além do seu círculo mágico, Saturno apresentou mais alguns poderes esotéricos enquanto se transformava. Saturno pôde curar ferimentos com uma mancha de sangue literalmente desaparecendo em segundos depois de ter sido esfaqueado por uma espada, bem como ele pôde projetar algum tipo de força invisível semelhante a uma aura. E ao invocar esse poder visivelmente indicado por seus olhos brilhantes, Saturno pôde fazer explodir as cabeças das pessoas mais fracas com apenas um olhar, e até mesmo derrubar os inimigos como se fosse um golpe invisível, indo a forçá-los fisicamente a ficarem presos no chão. Mas será que isso pode ser o Haki do Rei avançado? Você consegue manifestar sua força sem você precisar se mover? Mantendo-os imóveis. Isso só vem para mostrar que, independente de ser uma Akuma no Mi, um poder inerente ou quem sabe magia, estamos diante de um dos poderes mais quebrados de One Piece. Essa cura instantânea após ser esfaqueada é algo a ser discutido. Pode ser o efeito da cirurgia de imortalidade que a fruta de Lau concede, e é por isso que Doflamingo tanto queria esta fruta. A cirurgia perene o teria tornado parecido com o Gorosei, ou melhor, Doflamingo poderia ter trocado de corpo com um deles. Saturno surgiu em God Valley há 38 anos atrás com a mesma aparência, o que confirma aí 99% de que sim, ele é imortal por não envelhecer. E se esta imortalidade for mais literal do que imaginamos, como o efeito que presenciamos de que nem mesmo sangue ele perde ao ser ferido, Imu e Gorosei têm um poder que os torna quase invencíveis. Mas são conjecturas, essa cura pode ser de sua fruta ou até mesmo um poder inerente, quem sabe magia. É preciso lembrar que o Gorosei fruta ou até mesmo um poder inerente, quem sabe magia. É preciso lembrar que o Gorosei tem nomes de planetas que deveriam orbitar o Sol de Nika, mas optaram por ficar com a Terra representada por Imu-sama, o chamado Criador do Mundo. Porém, notem algo aqui. Sanjay Garcia Saturno mostra a capacidade de curar uma ferida do ataque de espada de Bonnie. No entanto, ele tem uma cicatriz facial, o que implica que em algum momento ele se envolveu em um confronto muito perigoso sem ter essa habilidade de cura mostrada. Algum poder único pode ter feito isso? Uma fruta? Um haki? Quem Ou até mesmo um limite, né, do poder desse fator de cura, sabe? Às vezes chega num limite onde que ele não consegue se curar totalmente, sabe, sabe? mais uma vez, magia. Agora, indo um pouquinho para a linha de teoria, o Gorosei pode ser do século perdido e eles podem ter comido as primeiras frutas do diabo, e estas podem nem ser consideradas uma fruta como conhecemos. Assim como Lady Toki, uma viajante no tempo que tem o nome do seu poder. Toki significa tempo. Um poder inerente que foi transformado em frutas pela alta tecnologia posteriormente. Ilhas aliadas de Joy Boy meio que podem confirmar um pouquinho desses mitos, porque tanto o povo de Wano e da Ilha dos Homens Peixes acreditam que os poderes concedidos aos usuários de Akuma no Mi são maldições ou feitiçaria. A magia pode sim ser um novo sistema de poder, como as frutas do diabo e o haki, mas em níveis maiores, restrito apenas a pessoas do século perdido. E lembram que eu disse que a magia sempre foi uma coisa existente no mundo de One Piece? Pois é, ela está presente desde os rascunhos iniciais
até os dias de hoje, mas talvez nunca tenha chamado muito sua atenção, pois acontece em menor escala. E uma das versões alternativas de Romance Dawn, um protótipo de One Piece, um bandido que é um palhaço mágico chamado Spill, tem a habilidade de utilizar magia, que permite-lhe andar em uma vassoura voadora, incendiar pessoas ou levantá-las com telecinesia, invocar armas e até controlar a água. No mundo de One Piece podemos pegar Hawkins, que usa magia em suas leituras de cartas para prever probabilidades futuras. Inclusive ele tem em seu bando um Mink chamado Fausto, cuja profissão é descrita como o mágico do bando. Madame Chiarly pode ver um futuro muito distante e até fazer profecias. Miss Golden Week tinha habilidades de pintura incríveis que não são de uma Akuma no Mi, e ela inclusive nos revelou o verdadeiro sonho de Mr. One e de Crocodile. Um queria ser um herói, enquanto Crocodile sempre sonhou em ser rei dos piratas. Portanto, meus amigos, vocês podem ver que essas coisas existem. E os Gorosei e Mu, como mágicos imortais, sendo um poder de fim de jogo, não estão totalmente fora de questão. Mas também vale sempre aquela ressalva, porque isso é One Piece. Ao mesmo tempo que Oda ele parece continuar indo em direção de que as frutas do diabo do Gorosei são outra coisa, já tivemos alguns exemplos curiosos no passado que foram explicados das formas mais simples possíveis. E isso era bem mais comum até no início de One Piece, onde algo que deveria parecer paranormal, na verdade era uma Akuma no Mi que explicava tudo. Uns bons exemplos, Brook ou então os zumbis de Moria. Então, pode ser também que Saturno e os Gorosei tenham um Zoan mítico de uma categoria ainda não vista. Na melhor das hipóteses, talvez um novo subtipo, quem sabe, de demônios. Até agora temos Zoans normais, Zoans ancestrais e as Zoans mitológicas. Oda poderia inserir outras duas categorias: a classe divina, onde Nika está, e a classe de demônios, no caso as frutas dos anciões. E uma coisa interessante é que o Saturno parece ter despertado essa habilidade como indicado pela essa faixa de nuvens escuras e flamejantes que aparece ao redor dos seus ombros. A transformação de Saturno tem esse mesmo círculo que aparece no Gear 5 de Luffy, mas em outra tonalidade, o que significa que ele provavelmente pode sim ter um fruto. Aqui abre até um parênteses, né, porque existem muitas perguntas atualmente sobre esse semicírculo, essas nuvens e as cores deles. Eles realmente indicam o despertar de uma Zoan ou não? Primeiro que ainda não sabemos se isso confirma o despertar de todas as frutas Zoans ou não, galera, porque as bestas carcereiras de Impel Down não tinham, ao ponto que Yamato possui, mas não foi confirmada como uma usuária desperta. E vale ressaltar que esse semicírculo de nuvens, ele tem um nome, ele se chama Hagoromo, e não é o sábio dos 6 caminhos de Naruto. O Hagoromo significa manto de nuvens ou de penas, e é um manto especial usado por deuses para voar na mitologia japonesa. Já em One Piece, o Hagoromo de Zonas Desperto mostraram duas tonalidades de cores, preto e branca. Pode ser apenas uma escolha relacionada à temática e à estética, mas também é possível que esses ralos pretos e ralos brancos representem alianças com o Sol e com a Lua, ou o amanhecer e o anoitecer, preto sendo o crepúsculo e as nuvens brancas como Luffy sendo o amanhecer. Então o Gorosei e Musama podem ter poderes ancestrais e mágicos, poderes esses que mais tarde viraram Akumas no Mi. E se isso for real, Nika, o Deus Sol, também pode ter existido em corpo e alma, mas em determinado momento uma guerra eclodiu entre esses deuses, quando Nika acabou sendo derrotado e capturado, e ele enfrentou um castigo que pode ter transformado ele em uma fruta do diabo. Talvez, quem sabe, Nika foi pendurado em uma árvore lendária e capturado, e ele enfrentou um castigo que pode ter transformado ele em uma fruta do diabo. Talvez, quem sabe, Nika foi pendurado em uma árvore lendária e lentamente se transformou em uma fruta, a sua última. Usando o sangue dessa árvore, Nika ganhou as propriedades de borracha, e por isso o Joy Boy era conhecido por ter esse poder, e também porque Nika atualmente é conhecido como possuindo o poder mais ridículo do mundo. Eu creio que a história esteja indo na direção de demônios sempre governando o mundo, e que a antiga guerra pode ter sido sim entre humanos, deuses e demônios
junto da tecnologia avançada. Talvez os dragões celestiais atuais até acreditem saber a verdade, que seu lado representa os deuses, enquanto os portadores do D são os inimigos malignos, os demônios, embora desconheçam completamente que os Gorosei é que são os verdadeiros diabos escondidos. Sendo magia ou não, os poderes a partir daqui só caminham para o ilimitado. Enquanto um é impulsionado por risos e nasceu dos desejos das pessoas por libertação, outros podem ter nascido dos pesadelos e se alimentam dos medos. Os níveis divinos são mais reais do que você pensa, ou quem sabe, os níveis demoníacos. Muito legal, né, galera? Você vê que já existe magia no mundo de One Piece, até nos rascunhos originais ali que o Oda utilizou, mas no mundo de One Piece tem essas coisas que ele nunca se aprofundou. Até da Madame Charlie eu acho que é o mais interessante, ela chega ao ponto de fazer profecias. Você tem profecia que vem do século perdido, a Lady Toki veio para esse tempo porque ela sabia de alguma coisa. Oden também leu em Laugh Tale sobre a chegada de uma nova geração de piratas. Você tem o poder da Miss Golden Week, você tem o Django com sua hipnose. Então tem uns poderes que estão um pouquinho além da compreensão, eles são bem menores, obviamente, do que a gente viu Saturno fazer aqui, e pode ser que eles possuem poderes mais insanos, levels maiores, mas que somente aqueles que vêm do século perdido, como esses imortais, conseguem utilizar. Pode ser um poder que foi simplesmente apagado junto com a história do século perdido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você conseguir fazer alguma teoria, compartilhe aqui nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Bom, vou tentar criar a minha aqui, já que eu não. Se eu for comentar, nossa, vai demorar muito tempo. Mas enfim, vamos tentar teorizar e organizar isso aqui em fatos, né? Basicamente é importante ele mostrar essa variedade de poderes, né? Porque tipo, a gente não sabe de onde que veio, sabe? Então é bem capaz de, tipo, na antiguidade, esses poderes serem meio que a ascensão, sabe? Tipo, o que meio que criou a ascensão foi o Haki. Então, porque todo mundo tem, né? Mas provavelmente nas épocas antigas é capaz de ter cada pessoas terem meio que seu grupinho e terem a sua afinidade para cada poder, sabe? Tipo do Jungle, como da menininha lá, das pinturas e tal. Então eu acho que, mano, é muito difícil organizar os pensamentos e tal e colocar tudo assim. Talvez pode ser magia, mas como eu disse, pode ser algo avançado do Haki do Rei, porque até agora foi mostrado o Haki da observação avançado, Haki do armamento avançado, com, né, revestimento do Haki do Rei. E será que agora deve ser o Haki do Rei, tipo, no limite? Porque a gente já viu o limite do Haki da observação. Foi ver no futuro. O haki do armamento é de você atingir as pessoas de longe ou de dentro para fora, né? Tem o haki do rei, que a gente viu ali um pouco, né, do que você pode fazer com o haki do rei, que é você expandir e, tipo, coisar os objetos também, né? Coisar é foda, né? E, tipo, você também atingir com sua aura tudo que tiver em volta, né? Igual o Shanks ele fez com o navio lá do Barba Branca, que ele rachou. E também o que ele fez com o Haramaki, que a quilômetros de distância o Ruivo conseguiu deter o Haramaki. Então, é Haramaki? Eu acho que é assim. O Ryokugyo, eu acho que é assim que se fala. O almirante das plantas lá. Basicamente, ele utilizou o haki do rei dele de uma forma totalmente absurda. Então, é capaz, eu acho que é bem capaz, dos Guroseis ter, tipo, basicamente, eles serem bom no haki da observação, no haki do armamento e no haki do rei, se tiverem, né? E basicamente isso pode ser uma demonstração do haki do rei, sabe? De, tipo, ele conseguindo, tipo, ele tendo uma aura tão intensa que ele consegue destruir a cabeça do humano, sabe? Então eu acho que pode ser sim haki do rei, né? Eu acho que é o mais provável ser um haki do rei totalmente absurdo, mas também, igual o mangaka, pode ser outro tipo de poder, pode ser magia, sabe? Um desenvolvimento a mais da magia
ele ter um poder novo, né? Desenvolver um poder novo, porque também fica até mais rica, sabe? Tipo, ele ser, tipo, acaba sendo mais único, porque tem muita coisa do século perdido que foi perdido, né? Como diz, né? Meio óbvio isso daí. Então, é bem capaz essas pessoas que sabem sobre o século perdido saber sobre tudo sobre o século perdido. Se tinha algum tipo de poder diferente, se tinha magia, se tinha alguma coisa assim do tipo. Então, e também fora tempo, né? Que foram 800 anos atrás. Então, basicamente, eles tiveram muito tempo para, sei lá, desenvolver, tanto em questão de poder quanto em questão de controle do mundo. Então, eu não acho que eles são fracos de jeito nenhum. Porque, mano, 800 anos, assim, eu acho que é bem capaz de, tipo, cada um deles, né, já que eles sabem muita coisa sobre o passado, deles serem, tipo, absurdamente fortes, sabe? Questão de poder mesmo, sabe? Nível Yonko ou até mesmo acima, sabe? Eu não duvido nada. E também sobre essa questão de regeneração e ele ter uma cicatriz, na hora veio o Meliodas na minha cabeça, né? Tipo isso, foi um cara tão foda que é tipo Meliodas. Dá cicatriz até quem se regenera. Mas assim, talvez tenha algum limite, talvez a regeneração dele. E igual, tipo, o Lau. O Lau foi nerfado porque o poder dele é totalmente absurdo. É bem capaz de dele sofrer disso daí também, né? De, tipo, ter um limite, assim, pra se curar. Então, não acho que seja totalmente absurdo ele ter uma cicatriz, né? Às vezes foi uma luta que cansou tanto ele que, tipo, ele recebeu essa cicatriz e tal. E aí, depois que ele se recuperou, ele não conseguiu mais, porque ele já tinha perdido essa parte da célula. Ou ele já, quando ele conseguiu esse poder aí de regeneração, ele já, sei lá, ele já tinha cicatriz, não sei. Tem várias teorias do que pode significar. Também sobre o círculo, né, no chão, lembra muito os círculos que a gente viu sobre a invocação ou algo assim, sabe, de demônios em One Piece, igual aconteceu com Brook. Não lembro se vocês vão lembrar, né? Não sei se vocês vão lembrar, né? Quer dizer, mas, tipo, quando aconteceu aquele bagulho lá, que separou cada Mugiwara para cada canto, o Brook ele foi lançado para um lugar onde tinha umas pessoas tentando invocar realmente uns demônios e tal. Então, talvez esse círculo, né, através desse círculo, eles podem invocar os demônios, sabe? Então, é bem capaz dos Goroseis eles terem essas frutas modelos de demônios, sabe? Modelo, sei lá, não sei. Pensa num demônio aí. Passa, amor, pode passar. Mas enfim, tipo, eles podem ter muito essa questão de demônios. Já foi dado algumas dicas. Eu teria que rever para ver se eu lembro exatamente o que eles falaram lá naquela época lá do Brook, né? Onde que ele foi invocado, entre aspas, né? Onde que o povo achou, caraca, mano, a gente invocou o próprio Satanás, né? Então, tipo, a gente pensava que é só alívio cômico e talvez não. Às vezes, tipo, realmente tem algum sentido ali, sabe? Aí teria que rever aquela parte lá pra ver se eles falaram alguma coisa, alguma dica que podemos ligar ao Saturno, né? Mas eu acredito sim que eles podem ter, tipo, Akuma no Mi no estilo demônio. Acho que é bem provável isso. E que talvez esse círculo seja o despertar deles. Não sei. Talvez ele tenha algum poder de teletransporte ou algo do tipo, sabe? Não sei. Talvez, não sei. Enfim, é isso. Eu gostei muito do vídeo aí, Mangaki. E eu acredito que possa ser, tem possibilidade, se o Oda quiser colocar magia em One Piece, ele consegue. Mas também acho que pode ser outras coisas, né? E é bem mais provável que seja, né? Mas curti sim o vídeo e achei uma ótima teoria.